Muito boa tarde a quem vai estar aqui em direto comigo para mais uma segunda-feira, para mais umas conversas do Bani, ou então também para quem vai ver em diferido, o meu muito obrigada, porque eu sei que são várias as pessoas que me escutam em podcast e algumas outras que me veem aqui neste canal do YouTube. O meu muito obrigada. Já sabes que podes sempre partilhar. Hoje, esta segunda-feira, continua a ser com a relevância de um tema que eu considero ser pertinente, porque há muitas vozes silenciadas. Não que os outros queiram silenciá-las, mas porque nós próprias também as silenciamos por causa das nossas dores, das nossas dúvidas. E este mês, porquê? Porque é o mês considerado rosa. Rosa não porque seja algo bonito, mas porque é feminino, é delicado, lembra a beleza também, a delicadeza e lembra que as mulheres, mesmo com todos os processos oncológicos e de muitas frustrações, de muita angústia que o cancro traz, quer para elas, quer para quem as rodeia, para a família, dá ali cabo de muitos pilares, muitas vezes, mas que não deixam de ser aquela mulher. Podem sentir-se destruídas, amputadas, como algumas que o disseram, e é muito grata pelas partilhas ao post, e à Liliana também, que foi a que deu publicamente o contributo. Mas relembrar que eu li uma frase que o cancro não é cor-de-rosa, não é mesmo, de todo, é muito negro para muitas mulheres, é como dizia a Liliana, é de não aceitação, de não querer ver o espelho sequer, não se querer olhar ao espelho, não sou esta mulher que está ali, portanto não é cor-de-rosa, mas é um processo de empatia, isto não é para levar com ligeireza, há dor, há muita coisa por trás e estes diretos durante este mês, sobretudo mais durante este mês, não quer dizer que eu não falo disto noutras ocasiões, mas durante este mês vem para nos alertar que mesmo que não seja um problema oncológico, aquele que tu estejas a passar, porque podes dizer, Sofia, não é o meu caso, ótimo, felizmente ainda bem que não é e que não seja de pessoas próximas de ti, mas que existem muitas outras coisas que nos levam a uma desconexão. Então hoje o direto vem-te mostrar que, apesar de poder estar numa fase de mudança, uma fase de dúvidas, ou até sentir-te perdida contigo, com a tua essência, seja por que razões for, às vezes são só emocionais, mas outras também são levadas ou trazidas do âmbito profissional pelos desafios externos a ti, ou muitas outras também por mudanças do corpo, hormonais. Há vários fatores que nos fazem sentir desconexão com a nossa imagem. E tu tens as tuas histórias, tu tens o teu processo e nenhum é mais ligeiro do que o outro. Ou seja, há pessoas que dizem assim: eu estou mal comigo, mas aquela mulher está pior que eu, tem o cancro, tem isto, tem aquilo. Pode estar numa situação pior, mais dramática, pode ser algo que não depende só dela, o final da história, mas o que é certo é que as tuas dores são tuas. Não é o mesmo de dizer quem é que ama mais quem. Há formas diferentes de manifestar e não quer dizer que um ame mais ou menos do que numa relação. Aqui é exatamente igual. Às vezes nós diminuímos a nossa dor, silenciamos a nossa dor porque olhamos à nossa volta e achamos que as pessoas estão piores que nós. E realmente há pessoas que estão piores que nós. E, no entanto, há pessoas piores que nós que conseguem superar melhor que nós muitos desafios. E então cada caso é um caso e hoje quero-te mostrar como é que os arquétipos de estilo, e o que é isto, os arquétipos de estilo, são e como é que eles te podem também ajudar no momento em que estás numa fase de, se calhar, de transição, desta mudança do quem tu foste até agora e a pessoa que vai nascer daqui para a frente, seja qual seja o motivo. Então é importante que não tenhas pena de te despedir de uma pessoa, de ti própria, de um pedacinho de ti que faz parte de um passado e que hoje está numa redescoberta de ti própria
e que vai nascer com uma nova identidade. Não vais deixar de ser tu, mas vais trazer ao de cima algo que devia estar, se calhar, meio adormecido, porque já aí está dentro, não é? Da tua personalidade, mas vais trazer ao de cima, se calhar, neste momento, aquilo que tu nem sabias existir dentro de ti. Então, serve para isso mesmo isto que eu te vou falar hoje. Então, vou fazer aqui, sem mais demoras, a minha partilha do ecrã aqui convosco. Deixem-me. Penso que era este, não, é este, será? Será? Qual será aquele que fica melhor para vocês? Eu acho que é este que fica melhor. Então, vou, fazer aqui vou ficar um pouquinho sem ver os comentários, mas assim que eu parar a partilha vou ver, portanto podem participar, seja em direto, seja em diferido, e se estiverem em alguma situação mais delicada, partilhem, porque vocês são inspiração para muitas mulheres e mais do que aquilo que não sabem. E hoje recebi uma mensagem muito bonita de um senhor que segue o meu trabalho, que eu não conheço, nem sei exatamente quem é esta pessoa, vi depois quem era, mas não conheço, mas a dizer que o meu conteúdo tem impactado bastante, dele ter ouvido e se calhar conhece alguém numa situação similar. E também é importante para os homens, porque era o que eu dizia, isto é transversal e às vezes acontecendo com uma mulher, claro que eu falo mais para o público feminino, mas todos à volta também vão sofrer, vão estes alicerces vão todos abanar. E quando nós estamos bem connosco, também vamos estar bem à nossa volta. E quando os nossos também compreendem e entendem, se calhar, as dores que tu tens aí, que não deitas cá para fora, muitas vezes, também é mais fácil de nos compreendermos ou fazer compreender. Então, e nem só, e os senhores também têm os seus próprios desafios internos, que muitas vezes também não partilham, por a crença que os homens não trazem ao de cima esta parte mais sentimental. Mas fico contente que isto vai muito além das mulheres e que a minha mensagem também, vai mais longe do que aquilo que eu se calhar imaginava. Então, hoje o tema, continua a ser a roupa como ferramenta de poder, o tema do mês, e o tema específico de hoje é: o que veste é mais do que uma escolha estética. E é por aqui também que eu quero hoje trazer, esta ideia e reforçar esta ideia. Então, o que é que vamos abordar hoje? Estes 3 tópicos importantes. O que é que são os arquétipos de estilo? Provavelmente, se calhar já ouviste falar disto, mas de uma forma muito, muito rasa. Eu não vou aqui aprofundar, muito, porque é uma live, mas vou trazendo daqui, se calhar, ao longo também destes posts, dos diretos, conteúdo relacionado com isto. O ponto 2, como descobrir o teu arquétipo e traduzir isso na tua imagem, e como usar o teu arquétipo como ferramenta de poder e de reconexão. Então, isto também é importante, porque traz também consciência ao processo. Então, neste ponto 1, o que é que são isto os arquétipos de estilo e porque é que ajudam a reencontrar-te quando tu andas assim meio perdida, se calhar, como é que eles poderão ser os teus aliados também? Os arquétipos são espelhos da tua personalidade. É bom que realce, eles espelham aquilo que está aí dentro, como se fosse uma prensa e deitasses cá para fora o que tem aí dentro. Então eles, não sob pressão, mas de uma forma, mais leve, fazem isso de ti. E não são etiquetas de moda, apesar de serem muito usados como parecer, não é, e não ser. O que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que, sabendo isto dos arquétipos, usam somente como forma estratégica e não usam como forma de conexão consigo mesma. E então, quando eu falo aqui das pessoas saírem com máscaras e depois chegam a casa e ficam uma lástima, não é? Completamente estruturadas, tristes, frustradas, em depressão, e todos os dias têm ali um sorriso para dar e se calhar até estão muito bonitas e muito arranjadas, porque para não serem questionadas, para não mexerem nas feridas, e sim, é viver muito uma função de arquétipo, de uma imagem marcada, com um vínculo, e que não se sentem sequer conectadas com isso. A roupa é uma vitamina, há momentos que nós precisamos se agarrar um pouquinho a este visual, a esta autoestima, a uma maquilhagem, por exemplo, um batom para nos trazer ali um bocadinho de um momento mais tristonho,
Mas não se pode estar só a depender disso, porque aí é viver de um faz de conta. Se aquilo não está a fazer de vitamina e está só a fingir, a tapar, a criar ali uma barreira, só para mostrar aos outros, eu próprio não acredito naquilo, e então a longo prazo acaba também por haver essa desconexão, por mais bonita que eu pareça, eu não me sinto assim. E então, o que acaba por ver, o que eu sinto que às vezes vejo e que algumas mulheres, espetacularmente partilham comigo de uma forma muito privada, o meu muito obrigada, porque é preciso também ter coragem, porque quando escrevem, porque a maioria é escrito, quando escrevem, estão a verbalizar, estão a deitar cá para fora isso que está aí dentro e que se calhar mais ninguém sabe que está aí dentro. Aquelas coisas que nem às paredes se confessam, algumas eu sei que partilham coisas que se calhar nem às paredes tinham confessado. Então, qual é o problema? Muitas mulheres, após perdas ou mudanças profundas, vestem-se como se quisessem quase desaparecer, ou seja, é um pouco aquilo que eu te dizia, vestem como uma máscara, em que a pessoa que são realmente acaba por ficar desvanecida, fica ali como se fosse uma folha de papel vegetal, que a gente vê as sombras, sabemos que está ali qualquer coisa, mas não sabemos, não há clareza de ver o que é que está ali realmente. Porquê? Porque dói também mexer. Mas o estilo é uma forma de reconexão. Tu teres o teu estilo, tu perceberes quem tu és, com o que é que te identificas, não seguires a manada nem a corrente só porque é moda, hum, é um passo importante para tu trazeres também ao de cima e para teres conhecimento também da reconexão que tu podes também trazer contigo. E essa procura, e nisto os arquétipos de estilo podem-te ajudar, é que tu podes estar numa fase tão confusa de ti, que não sabes bem qual é a direção que tu queres, mas sabes que tens de tomar uma direção, tu sabes que queres outra coisa, que aquilo que te trouxe até ali já não faz sentido, já não te vai levar a outro lado que tu queiras, que não seja o mesmo resultado. Hum, e isso vai-te acabar também por trazer ao de cima a capacidade de comunicares de esse autoconhecimento com também uma mensagem. E se tu fores alguém ligado a uma marca, se tu tiveres o teu próprio negócio, vais acabar por descobrir uma facilidade ainda maior, uma ponte ainda maior entre aquilo que tu sentes aí dentro, a tua cabeça, a tua alma, o teu espírito, a tua essência, também com a forma como tu vais alinhar também o teu guarda-roupa. Tudo está interligado, porque senão vais viver de máscaras e isso depois cansa. Por isso é que depois acabas por sentir que olhas ao espelho e não és aquela mulher, mesmo que estejas muito bonita por fora. E então os arquétipos de estilo, neste caso, vão-te ajudar, vão-te transmitir quem és por dentro, qual é a pessoa que tu és, para o mundo exterior. E é muito mais fácil comunicar. Eu acredito há aqui coisas que tu podes estar a ver em mim e digas assim: "Oh, Sofia, eu não usava assim, ou eu não fazia isto, ou eu maquilhava-me de outra maneira, tu maquilhas-te muito pouco, pois eu não tenho assim muito jeito para me maquilhar, mas também não me maquilho muito por opção". Claro que eu sei que existe um efeito visual diferente se eu estiver aqui muito maquilhada. Se calhar vou ter ainda muito mais seguidores, mas são os seguidores, esses seguidores que me interessam, que só estão à espera de me ver maquilhada. Ou será que eu vou conseguir se calhar transmitir uma mensagem e uma mentoria para quem realmente quer, que se sente real, que é uma mulher real, que é de conexão, que estar aqui comigo, que eu quero que sinta como se estivéssemos aqui numa mesa. Eu costumo dizer, uma mesa de café, por exemplo, assim daqueles cafés sossegadinhos que dá para conversar. Imagina que não temos esta câmara. Se estivéssemos na vida real, era essa pessoa que tu irias descobrir à tua frente. Mais do que parecer, eu quero que tu sintas, se me conheceres na vida real, como algumas mulheres já tiveram, eu já tive o gosto de conhecer e elas, para elas também foi um gosto de conhecer-me, é, a Sofia é isto. E é isso que eu quero transmitir-te. Não quer dizer que eu seja a mesma amanhã. Não quer dizer que para mim faça sentido polir um pouco o meu estilo,
a forma de eu transmitir, mas é porque vai fazer sentido para mim, para a Sofia da amanhã. Mas hoje não faz sentido algumas coisas. E hoje eu estou a fazer coisas que para mim não fazia sentido quando eu comecei. Há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou quando comecei a Sofia Coelho Designer. Então é importante tu ires em momentos da tua vida, em fases da tua vida, sejam elas quais forem, fazeres alterações no que vai fazendo sentido. Não sei se está a fazer sentido esta conversa para vocês e passa a redundância, mas se quiseres vai escrevendo aí. A explicação disto dos arquétipos, então o que é isto? Ou seja, eu ouço-te falar, já ouvi falar, mas mais ou menos o que é isto? Porque é que surgiu? O que é que está por trás disto? Então os arquétipos de estilo, neste caso falo de estilo, de personalidade, porque existem os de marca, mas são padrões universais de comportamento e de energia, digamos assim. E o pai, digamos assim, como se pode chamar, não é? Do pai, que teve origem aqui, que deu origem a isto que fazemos hoje, é o Carl Jung. O Carl Jung foi psiquiatra e psicanalista suíço, na altura de Freud, mais ou menos, eles devem ter vivido na mesma época, porque ambos partilhavam ideias que vieram até os dias de hoje e penso que foi na mesma altura. E ele teve muita necessidade e penso que muita curiosidade, à medida que foi explorando cada vez mais, interessou-se muito por este tema do comportamento, da personalidade humana e foi muito a fundo neste estudo. E uma das coisas que ele se percebeu é que existem duas características fortes, principais, e daí depois ele foi cada vez mais aprofundando, mas existem as pessoas introvertidas e os traços de personalidade de pessoas extrovertidas. Dentro destes dois grandes grupos, foi-se focando em que existem ainda outras coisas que foram-se chegando mais e conhecendo mais também cada indivíduo. E essa facilidade de autoconhecimento, essas características inerentes a cada indivíduo com essas, que eu já vou passar aqui, os que existem, os que estão documentados, mas isso também nos leva e ajuda a perceber como é que nós agimos, o que é que está por trás. Às vezes fazemos coisas, não entendemos bem porquê, mas já está no nosso cerne, digamos assim, em que existem coisas que nunca vieram à superfície, porque não tivemos num ambiente de nos trazer isso à superfície, então acabamos por ter ali alguns traços que ficam muito tenues e podem nunca se revelar na vida, e há outros traços que são aqueles mais comuns, que são a nossa personalidade, aquilo que nós habitualmente, diariamente mostramos, mas há pessoas que durante alguns picos de vida, de fases destas coisas de mudança, um momento de crise, de mudança, de saúde, por exemplo, agora neste mês estamos a falar do cancro, imagina uma mudança também oncológica, em que tu mudas também o teu visual, o teu aspecto físico, isto são ambientes, são motivos às vezes traumáticos, sejam estes, sejam outros, que nos fazem repensar. E isso é posto à prova, nós somos levados a extremos de emoções. E muitas vezes há transformação. Há pessoas que uma pessoa diz: "Fogo, nem parece a mesma, que ele mexeu com a cabeça dela, olha, ele era assim, agora só quer é isto e aquilo e, não, ele era completamente contra isto, agora é a favor". Ou era uma pessoa, completamente sedentária, agora é o cúmulo do exercício físico e dos produtos naturais. Ou seja, há momentos da nossa vida em que vamos quase do 8 para o 80, mas não é um 80 que não existia, é algo que já lá estava, que então viu a luz do dia. Tu não te transformas naquilo que tu já não eras. Tu não transformas numa pessoa que não eras. Agora vais trazer ao de cima, é se calhar coisas que estavam ali mais apagadas. Então, no estilo, representam formas de expressão. Estes arquétipos, estas características, se formos ver na nossa parte visual, este tipo de pessoas, cada pessoa foi-se colocando e categorizando, para ser mais fácil de entender, em 8 estilos. Então, temos o estilo minimalista, a romântica,
A pessoa mais natural, com um perfil mais natural, a dramática, a moderna, a elegante, a criativa, a sedutora e a clássica. Para cada expressão, digamos assim, para cada perfil destas pessoas, existem características de gostos, de roupa, de cortes, de visual, de pormenores, de texturas, da forma de comunicar. Existem ali padrões que são inerentes, que já estão ali, que fazem parte. Tu às vezes até fazias de uma forma aparentemente natural, sem pensar, digamos assim, porque já fazia parte de ti, determinadas escolhas que eram naturais, mas que tu vais começar a perceber de forma consciente o porquê de as fazer. E então esta consciência vai-te trazer essa clareza. Em vez de não perceberes a lógica, em que compravas por comprar, e às vezes compravas coisas que depois não tinham grande lógica entre si, porque eras influenciada por outras coisas e não por escutares e entenderes aquilo que fazia sentido para ti, ia sendo assim uma salganhada. Às vezes. Às vezes pode correr bem, outras vezes pode não correr tão bem. Mas teres o autoconhecimento de ti, do teu perfil, do teu gosto, vai-te começar a trazer uma clareza completamente diferente. Identificares o teu arquétipo não te limita, que podes dizer assim: "Então Sofia, então isso vai-me limitar, eu sei, então vou só comprar aqueles géneros de coisas". Não, pelo contrário, não tem de ser isso. Vê as coisas de outra perspectiva, liberta-te para expressares com a tua autenticidade e com uma liberdade completamente diferente, uma confiança completamente diferente, com uma certeza completamente diferente, aquilo que tu és e sentes. Ah, vai-te dar a liberdade de poderes brincar muito facilmente com as peças que tu tens no teu armário, porque elas todas já estão alinhadas com a tua personalidade, ao contrário, teres uma ou outra que está alinhada contigo e as outras não. E depois dizes: tenho tanta roupa, mas não sei o que é de vestir. Porquê? Porque há ali qualquer coisa que não joga, há ali qualquer coisa que umas já não batem com as outras. Então é importante também teres essa consciência. Claro que depois, e depois poderei falar isso noutra altura, mas depois existem também os arquétipos da marca. E é bom que nós, se tu te conheceres bem a ti, também mais facilmente vais comunicar a tua marca, a identidade da tua marca. Porque seres uma pessoa e quereres que a tua marca comunique uma coisa completamente diferente, é como uma coisa não tinha a ver com a outra. Não casa. Por isso é que é importante tu também conheceres bem quem tu és, para ser mais fácil transmitires e as pessoas entenderem aquilo que tu também queres vender e queres oferecer, os teus produtos ou serviços. A realidade, um erro comum, acreditar que ter estilo é copiar tendências. Quando umas pessoas têm dúvida, não sabem bem o que querem, mas querem mudança, e algumas são muito radicais da noite para o dia, porque chegam a um limite, porque chegam ao limite, não é? Porque os alertas vão sendo dados muito tempo antes, só que vamos apagando, vamos engolindo, vamos nos calando, e às vezes há pessoas que chegam a um limite, por isso é que eu digo, quando tu começas a sentir aí essa vozinha interior a querer mudança, escuta, porque das duas uma, ou depois ficas do 8 para o 80, completamente da noite para o dia, diferente, radical e extremista, no sentido de as pessoas nem te reconhecem bem quem és, porque mudas comportamentos, mudas estilo, mudas tudo, ou então não tens a força suficiente para reacender essa chama que está aí e vais acabar frustrada, triste, deprimida e sempre a falar com os teus botões para sempre. E tu és uma fonte de inspiração para quem está ao teu lado e tu anulaste achar que é o melhor, não é o caminho certo. Porque à tua volta as coisas brilham se tu brilhares também. Se tu estiveres apagada, não vais poder brilhar para os outros. Então é importante tu veres-te como uma prioridade e não que seja algo supérfluo, algo pouco relevante, superficial, de leviandade no sentido de achar que tu és o centro das atenções e que os outros não, não é nada disso.
pelo contrário. Então, quando nós andamos desconectas e quando queremos algo, muitas vezes, como não nos conhecemos e passamos muito tempo que não fizemos esse trabalho, acabas por ir comprar ou escolher o que vier, a primeira coisa que te aparecer. Então, o que te vai aparecer são as tendências ou a inspiração de outras mulheres que tu vês, seja na televisão, seja no feed das redes sociais, seja onde for, e tu vais acabar por ir atrás dos outros. O que é que vai acontecer? Vais ficar melhor? Não. Temporariamente poderás te sentir a Mulher Maravilha, mas depois vais acabar na mesma. Porquê? Porque continuas a não te conhecer. Então é importante perceberes que ter estilo é ter também e baseares o teu estilo no teu autoconhecimento, na tua personalidade. Qual é uma nova perspectiva que tu podes trazer? Estilo é consistência, é lógica, é o elo de ligação entre quem és e aquilo que comunicas. Se uma pessoa seria estranho uma pessoa completamente extrovertida vestir-se com um ar de muito tímido, muito fechado, muito sem cor, quase cor única, não é? Seria estranho, parecia que não batia ali uma coisa com a outra, mas se eu te falar de uma pessoa que é completamente criativa, extrovertida, eu te disser que aquela pessoa mistura laranja com vermelho e com amarelo, tu dizes: "Ah, sim, tem lógica, sim, eu já a vi, é completamente fora, é completamente alternativa, ela é muito engraçada, é isto, é aquilo, é espontânea, onde ela passa faz a festa". As coisas casam, não é? Ou seja, há uma lógica, aquela pessoa comunica na forma de vestir, sem ela dizer nada, eu já sei que ela é uma pessoa que aparentemente é muito criativa, divertida, ousada e provavelmente trabalha numa área que tem, se calhar, isso como, como uma lógica, não é? Um fio condutor e que provavelmente se me disserem: "Olha, trabalha com fotografia, ou é pintor, ou é escultor, ou é artista, alguma coisa, ou é designer de moda, como eu", mas eu provavelmente vou achar o tipo de peças que esta pessoa, por este estilo, acredito que o tipo de peças seja completamente casual, prático, radical. Não estou a ver, se calhar, a fazer ali uma coleção romântica e cheia de florzinhas e borboletas. Não quer dizer que a pessoa não faça isso, mas não comunica isso. Portanto, é muito fácil as pessoas sentirem que são verdade, não é? Quando realmente tudo está interligado. Em que a pessoa diz: ela é mesmo assim. Ah, se tu a vires, ela é mesmo assim. Vais adorar conhecê-la. Ela mostra aquilo que é. E isso é maravilhoso. E se tu conseguires ter isso, é muito bom. O que é que acontece aqui? Se tu não tiveres força suficiente para quebrares as tuas crenças, as tuas, o medo da opinião dos outros, que muitas vezes é o que acontece, pode não ser o suficientemente forte a tua vontade em função desses medos, receios, e autossabotagem que tu possas fazer a ti própria. Por exemplo, esta mulher cheia de tatuagens, completamente colorida, uma mistura de cores aqui fantástica, fora, não é? Eu não me imagino a ser assim, mas adoro ver pessoas assim quando eu sinto que a pessoa é e mostra a sua essência, através da roupa, através da forma de estar, do descontraído. Eu não me vestiria assim, eu podia vestir, mas não me ficava igual. Porquê? Porque a minha personalidade não é igual à desta mulher, mas eu acho maravilhoso e acho bonito. E tu precisas de acreditar que mesmo que tu fujas da caixa, fora aqui dos padrões que habitualmente estamos, habituados, e o que é isto? Ah, não é nada, mas pronto, são crenças. Mas quando tu foges e quando tu és verdadeira, eu acho que as pessoas não te criticam, porque daquilo que eu não vejo, às vezes achamos que somos muito o centro das atenções e que estão todos a olhar para nós e às vezes não é assim. Porquê? Porque estamos com ali pedrinhas no sapato e achamos isso, mas quando estamos muito bem, às vezes nem ligamos, até nos passa ao lado muita coisa. E é engraçado que quando eu vejo mulheres um pouco diferentes, que fogem um bocadinho à norma, tipo esta mulher se passasse aqui na aldeia, toda a gente ia olhar para ela, porquê? Porque
que é fora aqui do contexto habitual. Mas quando as pessoas olha, estou-me a lembrar da Dina, de uma cliente, que ela é pintora, a Dina. Dina, se estiveres a ver, um beijinho para ti, tenho saudades tuas. Mas a Dina, ela é pintora, ela é artista, e ela dizia-me, quando ela me fez a encomenda da nova bata dela, ela dizia-me assim: "Ai, eu adoro sair à rua com a minha bata de pintora. As pessoas olham todas para mim, mas eu não quero saber, eu sinto-me tão bem nela, nesta roupa, eu quero o meu guarda-roupa assim". Isto não é maravilhoso? Quando nós vestimos a roupa que nos complementa, que nos faz sentir bem, em que parece que vestimos e quase que levitamos. Porquê? Porque estamos leves na nossa pele, estamos leves nesse papel que assumimos que é o nosso. E alguém que diz que a Dina não é bonita ou não é simpática, não e ela diz: "Ah, devem dizer que eu sou maluca", e eu: "Não, Dina, as pessoas falam contigo e devem adorar falar contigo, porque tu és da terra, tu falas com as pessoas falam contigo e tu falas com elas, não estás num patamar superior a elas. E as pessoas só vão dizer que eres diferente, mas gostam, porque tu és verdadeira com aquilo que transmites". É um pouco isso que também te convido a fazer, é seres verdadeira com quem tu és realmente. Ponto 2: como descobrir o teu arquétipo e traduzir isso na tua imagem? O teu estilo ideal já vive em ti. Isto vai reforçar um pouco aquilo que eu falei há pouco. Só precisas de o descobrir. Ou seja, as coisas já estão aí dentro, tu já tens aí vários traços de personalidade, de comportamento dentro de ti, que, consoante o ambiente onde tu estás, vem ao de cima, e é isso que caracteriza como pessoa hoje. Se eu tivesse de descrever, imagina, tens de descrever a tua melhor amiga ou o teu melhor amigo, ou os teus pais, o que seja. Tens de me descrever, eu peço para te descreveres. Tu vais-me dizer vários traços da personalidade da pessoa, não é? É o que caracteriza. Esses traços estão lá. Porquê? Porque é o que a pessoa mostra. Mas em determinados ambientes, existem momentos da nossa vida que há outros traços que estão aqui que vêm ao de cima. Às vezes é em fases, em momentos, que depois volta a ser o que era, mas há outros que fazem isto e continua para o resto da vida esta mudança. Às vezes são ambientes, momentos traumáticos, por exemplo. E isto, às vezes, quando muda, às vezes, à nossa volta, muita coisa altera. E por vezes é esse medo das coisas alterarem, esse medo da mudança, em que tudo à tua volta pode mudar, porque há pessoas à tua volta que não vão querer essa mudança, porque já estão habituadas a ti, mesmo que a mudança seja para melhor, sabem que tu vais mudar também um pouco em relação a elas, porque estás diferente, é normal. E então podes trazer então aqui ao de cima coisas que tu vais descobrir que nem sabias que tinhas, mas já estão aí. Erros comuns. Quando uma mulher perde a conexão com o corpo ou com a autoestima, vai-se vestindo sempre no piloto automático. Porquê? Porque é que vai vestir as roupas seguras, as neutras, as que chamam pouca atenção? Porque vestir é uma coisa diária. Então, se é uma coisa diária, vais entrar num piloto automático em que vai ser mais do mesmo. Tu não queres pensar muito. Porquê? Porque também não estás assim feliz com o teu armário, com a tua imagem ao espelho. Então vais é o que der menos trabalho, o que chamar menos a atenção, o que passar pelos pingos da chuva, para ninguém me chatear, não é? Para ver se ninguém me chateia. E então vais ficando morna, nem quente nem fria, é morninha. Mas vais passando pela vida e as pessoas nem dão conta muito de ti. Porquê? Porque estás morna, estás apagada. Não há nada que salte aí à superfície, não é? Mas ao saberes qual é o teu arquétipo de estilo, começas a ter uma clareza de ti e podes voltar a sentir prazer também em te ver e em te vestir. Porquê? Porque é mais fácil a tomada de decisões e vai trazer, se calhar, este autoconhecimento também um despertar aí de pontos que tu também não estavas à espera. E então as tuas escolhas acabam por ficar mais alinhadas. Vou dar aqui o exemplo de alguns arquétipos. Por exemplo, uma pessoa que tem um arquétipo romântico sente-se realmente viva, não é? Sente-se ali na sua plenitude, em tecidos leves, em flores. Se eu te falo em romântico, lembras-te que em flores, passarinhos, as rendas, se calhar pérolas. E esse é um lado mais romântico. Então, uma pessoa que tem este arquétipo, provavelmente as peças que vai usar
são este género de peças, assim como também as cores, os pastéis, os rosinhas, os amarelos, porque tudo vai puxar para aquele arquétipo, para aquele estilo de pessoa. Uma pessoa que se tenha o arquétipo natural, ela realmente vai brilhar, não é? A sua essência vai vir ao de cima quando ela usa peças confortáveis, bonitas, mas que a sua base, sobretudo, é confortável. E também com propósito. Por exemplo, é uma pessoa muito alinhada para a reciclagem, para a pegada ecológica, os tecidos e a forma de vestir vai estar muito de acordo com isto. Vai ter este pensamento muito de cuidado com o meio ambiente. Então, são peças, por norma, de tons mais neutros, mais claros, com menos tingimentos possíveis. Para quê? Porque o tingimento das peças de roupa é um grande poluidor. Então, se a pessoa já tem isso em mente, essa característica de personalidade, a própria roupa que veste vai ter esses traços de personalidade. Então vai ser também muitas fibras naturais, os algodões, os linhos, por exemplo, as linhas muito simples, nada de cá muitas confusões, nada de muitos gastos energéticos, e vai ser representada naturalmente por isso. A pessoa pode não sentir que o é, pode nem saber até disto dos arquétipos de estilo, mas quando vai à loja comprar, são aquelas peças que chamam mais a atenção dela. Porquê? Porque está ali dentro, só que ela faz de forma inconsciente as escolhas. Depois temos, por exemplo, a elegante. Traduz o seu equilíbrio, não é? Ela sente-se no seu auge, no seu top, em linhas limpas, mas cores profundas, que impactam, bem conjugadas, com presença. É alguém que impacta só com a forma de estar e não precisa de ousar, precisa só de estar. A sua presença, a forma de comunicar, é daquelas que impactam muito sem falar. Que a sua presença é estar presente e as roupas acabam na conjugação e no bom gosto, estar ali um cuidado e quase um requinte no seu visual. Por exemplo, uma pessoa criativa, que temos aqui a Iris para nos fazer aqui este exemplo, uma pessoa criativa expressa liberdade com misturas, cores ousadas, formas que desconstroem tudo aquilo que é comum e o habitual, muitos acessórios, muita brincadeira, muita criatividade à mistura. É normal que a Iris não fosse de um estilo natural, não é? Se a personalidade da Iris não é alguém que vá vestir linhos e calça larga e não quer dizer que pontualmente ela não fizesse, mas era com um propósito, mas o estilo dela não é esse. Então é tão bom quando tu sabes qual é o teu estilo, claro que depois há mais, há os restantes, mas isto foi para dar um exemplo, que acaba por ser mais fácil. Quando tu sabes onde é que cabes, já vais olhar para as peças com outro propósito, já vais olhar para ti de outra maneira. Podes fazer um exercício, observa as peças que tu tens e que mais usas no teu armário e as que evitaste usar, aquelas que foste dando conta de já não uso isto há tanto tempo, já há mais de um ano que eu não uso esta peça. O que é que fez deixar de usar? Será que foi pelo tamanho? Será que foi porque o teu corpo mudou e já não te servem? Ou elas servem por algum motivo, deixou de fazer sentido aquelas peças? Começa a olhar com olhos de ver para aquilo que está a acontecer e tu ainda não estás a reparar. E o que é que dizem as peças sobre ti? Aquilo que tu usas e que vais usando ultimamente, olha para trás, olha para os últimos meses, estamos no mês 10, olha para os últimos meses, para desde janeiro, o que é que tu tens usado e se tu tivesses de caracterizar essa pessoa, corresponde àquilo que tu achas que tu és. A tua personalidade está refletida na forma como tu te vestes? Será? Será que estás a comunicar exatamente aquilo que gostarias? Será que tu estás a amar aquilo que estás a ver com a escolha das peças que tu tens feito ou não? Porque às vezes o que se passa aqui nem sempre consegue sair cá para fora. E que parte tua tu estás a esconder, que sentes que precisas, que queres trazer ao de cima e ainda não tens coragem. É aquilo que nem às paredes confessas. Conta lá. Pensa aí, se quiseres partilha comigo, terei muito gosto em ler-te, está bem?
Ponto 3. Como usar o teu arquétipo para ferramenta de poder e reconexão. Quando a tua imagem e a tua essência caminham juntas, nasce em ti algo poderoso. É verdade. Eu tenho muitos defeitos, tenho imensas coisas, mas também tenho as minhas qualidades e coisas que me orgulho bastante. Mas eu nem sempre gostei do meu corpo. E é uma coisa que eu já partilhei aqui algumas vezes. Mas quando eu começo a ser gentil comigo e a aceitar aquilo que eu tenho, como sou e o que é que eu posso fazer de melhor, então é uma leveza grande. Então assumir quem eu sou, quem eu quero, e eu tinha um estilo aqui dentro que eu não mostrava, porque eu não era muito feminina antes, mas percebi que eu gostava de ter este lado mais feminino. E então para mim trouxe leveza quando eu me permiti sê-lo. Então esta imagem pronto, traz muito isso à superfície, é eu como sou e gosto de mim como sou. E então é importante também teres isso, à tua maneira, sentires esse prazer contigo próprio. Então, reflexão. A imagem é uma linguagem silenciosa. Eu já te disse aqui várias vezes que comunicamos muitas vezes sem falar, não é? Porque impactamos, não é? Nós olhamos, não é? Se não estivermos a falar de pessoas invisuais, não é? Mas nós olhamos e nós vemos com os olhos, não é? Comemos, é como um prato num restaurante, a gente come com os olhos. E então vamos fazer logo ilações, e é normal, portanto, nós comunicamos sem falar. E pode ser, aquilo que tu comunicas pode posicionar em determinados padrões, em que a pessoa vai tirar uma ilação, muitas vezes, ou correta ou errada de ti. Então é importante que tu consigas transmitir aquilo que realmente faz sentido para ti. É triste se tu transmitires algo que é errado, como uma aluna minha, que ela dizia que as pessoas achavam que ela era antipática, até ela descobrir que quando estava na vida dela e quando as pessoas olhavam para ela, ela estava sempre com um ar muito sério e parecia uma pessoa uma pessoa antipática. E às vezes até mais do que isso, mas para usar uma palavra mais menos intensa, achavam que ela era antipática. Depois conheciam e diziam: "Olha, não és nada antipática, és muito simpática". Então imagina a quantidade de pessoas que deixaram de falar com ela, perdeu a oportunidade, se calhar, de tanta coisa, de conhecer pessoas incríveis, porque o semblante dela, sem ela se aperceber, era de uma pessoa antipática, que não é nada disso. Só que fechou-se no mundo tão dela, com as suas inseguranças, que ela querer ser invisível do "não falem comigo, porque eu estou insegura", mostrava uma personalidade que não era de toda dela. Quando te vestes com intenção, reprogramas o inconsciente, voltas a sentir-te segura, visível e confiante. Sim, porque esta mulher agora está super confiante. E é maravilhoso. E é maravilhoso vê-la, ver o seu percurso, como começou e como está agora. Erros comuns: acreditar que o estilo é só para os outros. "Ai, só as outras é que têm este estilo, só elas é que conseguem. Eu não tenho jeito nenhum para isto". E que precisas de fazer grandes investimentos, o que também não é verdade. Eu costumo dizer, e ouço isso às vezes, mas o ter muito dinheiro não te traz bom gosto ou consciência do que é que faz sentido para ti. E ter dinheiro é muito bom, que faz-te escolher sem teres de olhar a preço. Podes escolher sem olhares para a coluna do preço, que é uma coisa boa. Mas tu tens mulheres que não têm problemas nenhuns financeiros e que tu, quando tu olhas, dizes: "Ai, se eu tivesse a mulher que ela tem, aquilo que eu fazia", não é? Porquê? Porque tens uma coisa que aquela pessoa não tem. Aquela pessoa se calhar precisava de orientação e não a pede, e tem só dinheiro. E tu tens, se calhar, o gosto, o conhecimento daquilo que queres, do que faz sentido para ti, tens a coerência da tua forma de ser e de estar, e que consegues fazer coisas extraordinárias, conjugações fantásticas, estar muito bonita e ter muito menos investimento do que aquela que tem muito investimento. Portanto, o autoconhecimento, o saberes o que é que funciona contigo, o teu tipo de corpo, o biotipo é importante também, porque às vezes nestas mudanças hormonais também há mudança do corpo, no sentido em que as roupas precisam de encaixar e valorizar-te, mas mais do que isso é, se tivesses dinheiro,
conseguias comprar se calhar ainda mais ou melhor, ou teres o gosto de ir a uma loja que se calhar até gostavas, pela qualidade se calhar também das peças, sem ter ali o requisito do valor, dali não pode ser porque é muito caro. Mas no entanto, fazes a festa com menos porque sabes realmente o que é que há de escolher. Portanto, esquece essa parte, está bem? Solução. Descobre o teu arquétipo e trabalha nele como uma bússola, como uma orientação. Ele vai te guiar à tua verdade, a quem realmente tu és agora, porque esta bússola não te vai mostrar o passado, não te vai eliminar o passado, nem te vai eliminar um futuro que não sabes como é que vai ser. Vai-te eliminar o presente para começares a caminhar numa estrada que se vai levar ao amanhã, não é? Sobretudo alguém que vai se tornar na melhor versão. E é por isso que tu queres, é assim, olhares ao espelho e sentires que regressas ao espelho. Por isso é que o nome da minha mentoria é o Regresso ao Espelho. Porque aquilo que antes foi a dor, ou aquilo que está a ser dor, é que conseguires enfrentar e que passe a ser o aliado. O mesmo espelho que te trouxe dor de olhar é o mesmo espelho que te vai mostrar a mulher incrível que estava ali por trás e que não se via. Então é este regressar ao espelho. E vai-te ajudar também a comunicar a tua mensagem de forma autêntica, porque é tua, é única, essa imagem visual, essa nova identidade visual e a tua verdade também. Mais do que para os outros, é para ti primeiro, sempre, sempre para ti. Trouxe este exemplo de mulheres para tu perceberes isto dos arquétipos, para perceberes que são mesmo mulheres diferentes, com mensagens diferentes e intuitos diferentes na sua comunicação. Elas todas são diferentes, têm a sua personalidade, há aqui traços diferentes entre elas, todos eles têm o seu traço diferente. Temos, por exemplo, aqui a Filipa Gomes, que eu trago algumas vezes. Ela não se veste assim em casa, ela já partilhou, mas o gosto dela é este. Ela tem muito esta característica. Ela usa isto na sua imagem de marca, estão a ver como é importante. Ela é esta pessoa, ela gosta disto, ela tem dentro dela a sua essência puxa para isto muito pin-up. E ela apresenta-se ao público a valorizar mais esse lado. E é como estratégia de marca também, mas é dela, ela adora ver-se assim, é o estilo dela. Temos aqui a nossa Joana Vasconcelos, artista plástica, muito excêntrica. As obras dela também mostram o que ela é. Eu olhando para as obras e olhando para ela, eu digo, sim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. É, a artista mesmo, ela faz mesmo estas obras, porque ela veste aquilo que é e transmite também aquilo que é. E é ela. Depois temos aqui a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira, ao longo do tempo e a partir do momento em que começou com uma posição mais de poder, de uma mulher muito empreendedora, quer se goste, quer não se goste, não é? Mas muito posicionamento, muito empreendedora, ela quis comunicar isso e quis marcar ali essa posição. E estrategicamente o visual dela é muito disso, a postura dela, a forma como comunica, a forma como se penteia, como a penteia neste caso, a forma como ela é maquilhada, a forma das roupas que ela usa, é tudo muito de forma estratégica, mas ela sente que é assim. Ela sente isso, ela não finge que é uma mulher de negócios, empoderada, direta, não é? Não finge com a roupa aquilo que ela não é por dentro. Ela já é assim, o cerne dela é este. Só que antes ela vestia-se de determinada maneira, mesmo sendo assim. A partir do momento em que ela ocupa uma posição de direção, ela sentiu necessidade de vincar ainda mais isso na sua imagem e conseguiu. Mas sente-se mais alinhada, acredito. Porquê? Porque para ela faz sentido isso. É maravilhoso quando nós estamos alinhadas. Mas eu consigo olhar para ela e consigo ver isso. Eu olho para a Joana e consigo ver quem é a Joana. Eu olho para a Filipa e vejo quem é a Filipa. A Ana Moura, também a nossa Ana Moura, a nossa fadista, notou-se que houve ali uma necessidade de quebrar e de mudança. E ela vem com um cunho, uma característica que é tipo agora muito sensual, muito feminina, muito de mostrar o corpo, de revelar o corpo, de aceitação do corpo dela, do orgulho do corpo dela. E ela veio aqui completamente disruptiva, quebrar aqui um bocado isto, porque o fado tem muito aquele ar pesado, fechado, de roupas a taparem o corpo dos Childs, e ela veio assim muito transparente e apareceu na passadeira muito transparente, ver-se o peito, mas veio
quebrar isto com uma necessidade de mudança dela. Quer pareça mal, quer pareça bem, ela está coerente com aquilo que ela sente agora. São formas de comunicar, ela quer comunicar. Pode não ser a forma melhor ou pior, o que seja, mas para ela é aquilo que para ela faz sentido. E felizmente temos uma coisa muito boa e que é bom que nós não percamos e que tu, sobretudo, também não percas em ti, que é a liberdade de poderes vestir todos os dias aquilo que faz sentido para ti. Com coerência, não é? Dependendo também do espaço, não é? Não vou à igreja assim, não é? Existem regras e comportamentos que existe um momento certo para usar determinadas coisas, mas isto à parte que é da coerência, não é? Que se espera que seja da coerência comum, mas se ninguém te obriga, se ninguém escolhe a roupa que tu tens de vestir, se és tu que vais às compras e compras a tua própria roupa, porquê comprar e investir dinheiro? E sim, isso é um gasto então de dinheiro e não um investimento bom, mas acabas por comprar coisas que nada têm a ver com a tua personalidade e essência. Isso não faz sentido. Então não é melhor fazeres um investimento de tempo, de dinheiro e na tua autoestima também, porque o resultado será sempre da tua autoestima e da tua comunicação, propósito, tu olhares ao espelho e veres feliz a olhar para o espelho, não é melhor com a consciência e trabalhares neste momento em quem tu és, no teu autoconhecimento? É, não é? Eu acho que tu já sabes essa resposta. Não faz nenhum sentido tu usares roupa que não faz sentido para ti. Então, conclusão. O estilo não é um luxo, é uma linguagem. Eu acho que já nesta fase do campeonato, eu acho que já deu para entenderes que é uma linguagem. E quando tu aprendes a falar com a verdade esta linguagem, voltas a sentir-te presente, inteira e com um propósito. És tu própria, estás alinhada, és tu, faz sentido para ti. Faz sentido para ti. A roupa que escolhes pode ser o teu maior aliado para reconstruir-te, se estiveres numa fase em baixo, triste, em que estejas a superar alguma coisa traumática, pode ajudar, ser a tal vitamina que impulsiona voltares a olhar para o espelho, como a Liliana voltou a olhar-se, voltou a sentir-se mulher novamente. Comunicar os teus valores e curar a tua autoestima. Então, é importante que tu percebas que isto não é, já nem se mete em causa a roupa ser só roupa. Isto é muito mais do que isso. A roupa é como se fosse a tua pele. É a tua pele, é aquilo que tu mostras todos os dias. É a tua pele. E é bom que ela faça sentido para ti. E então fica aqui o convite, estamos mesmo na reta final, fica aqui o convite para preencheres este quiz, se fizer sentido para ti, para mergulhares um pouquinho mais a fundo neste processo de qual o teu arquétipo de estilo e preenche então isto, que eu vou ainda, ele não está de forma automática, porque eu ainda vou tendo a capacidade de avaliar, por isso é que eu nem sempre tenho este quiz disponível, porque implica um pouquinho mais do meu tempo, porque eu quero ler algumas respostas que aqui estão, não é? Perguntas que eu te faço, e eu quero ler e interpretar também algumas respostas com a forma como tu escreves, o que tu escreves, eu peço sinceridade, não te preocupes com erros ortográficos, não é isso que eu vou avaliar, é para eu perceber o que é que está aí a mexer, é o que é que aí dentro das tuas entranhas, como se costuma dizer, o que é que vai aí na tua alma. E quando eu percebo aquilo que tu estás não só a responder ao questionário sobre o arquétipo, mas quando tu tens de escrever alguma coisa para eu conhecer um pouco quem tu és, porque é provável que nós não nos conheçamos, eu aí, na forma como tu escreves, vai ser muito mais só do que aquelas respostas de clicares em botõezinhos para me dar um resultado. Porquê? Porque há coisas que eu vou sentir que tu ainda estás a querer esconder, por exemplo, ou que ainda não tens a consciência que aquilo ainda é uma dor para ti, e às vezes é entre linhas que se entende melhor pelo aquilo que tu estás a falar. Então depois eu vou-te responder com um e-mail, dar-te aquilo que eu sinto que é o teu resultado e aquilo que eu acho que tu estás à procura, nesta fase ou neste momento. Por isso, fica aqui, tem aqui o QR Code, se não conseguires ler este código, manda mensagem para eu te enviar então este quiz, este formulário para tu preencheres. Terei muito gosto em ler aí as tuas respostas. E se fizer também sentido para ti, partilhe este direto e vai às redes sociais quando eu disponibilizar aqui
a informação aqui deste direto, vai lá e diz o que é que fez mais sentido para ti, o que é que gostaste mais de ouvir, o que é que te chamou a atenção, ou o que é que descobriste, por exemplo, sobre isto e comenta lá, se fizer sentido para ti. Terei muito gosto também em ler a tua resposta e os teus comentários. Vou então parar aqui a partilha, vou aqui para o ecrã principal e vou-me despedir. Tu já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa nem sempre é igual à forma como ela acaba. Por isso, se hoje não começou assim tão bem, se calhar porque o dia já começa a parecer muito outono e a chuvinha já vai caindo lá fora e que esta mudança de guarda-roupa também já se faz sentir, poderá vir ao de cima então essas dúvidas e essa necessidade se calhar de mudança. Então, que seja como as árvores, que às vezes nós ficamos assim agarradinhas àquelas folhas que já estão mortas e que já não fazem muito sentido estarem ali, mas a gente continua a querer não deixar ir e esquecemos que elas precisam de ir, que nós não vamos anular-nos por deixarmos ir aquilo que já não faz sentido, mas que fez parte da história, fez parte do nosso passado. Para quê? Para como as árvores renovarem. E as árvores também trazem flores e renovação das novas folhas na primavera. E para isso tiveram de deixar aquilo que não fazia sentido. E a árvore, depois de despida, não deixa de ser árvore. E tu, no momento de transição de deixar ir uma coisa para trazeres uma nova roupagem, uma nova identidade para ti, tu não vais deixar de ser árvore, não vais deixar de perder a tua essência. Apenas estás a limar as arestas, a fazer o que faz sentido para ti neste momento. Então, se fez sentido para ti, continua, volta a ouvir se quiseres, mete em velocidade mais rápida para voltar a ouvir este direto se fizer sentido também e partilha. Nós voltaremos a ver-nos para a semana. Uma boa continuação. Fica bem.